A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai estejam presentes na sua vida, estejam presentes também na vida de sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma meditação, que Deus lhe abençoe. Nossa meditação é o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos compreender o que a Bíblia fala sobre isso e o que infelizmente, muitos cristãos não estão se dando conta em cima desse ensinamento. Vamos começar. João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Então nós percebemos que Deus, ele deseja ser adorado de forma verdadeira, de forma espiritual. Mas como é que eu faço isso? Obedecendo o que ele pede. Infelizmente, muitos cristãos adoram a Deus do jeito deles, do jeito que eles acham melhor, do jeito que na visão deles é o correto. E infelizmente, muitas vezes, isso não é a realidade. E temos exemplos bíblicos disso. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, e compreender um pouco mais sobre isso. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependa-me de ter posto Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não obedeceu minhas ordens. E isso deixou Samuel muito triste, e ele chorou durante toda a noite. Samuel levantou-se cedo pela manhã para encontrar com Saul. No entanto, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmel, para ali construir um monumento a si mesmo. Agora, porém, ele partiu e está em seu caminho para Gilgal. Samuel foi a Saul. Saul lhe disse: Que Adonai te abençoe. Eu fiz o que o Senhor ordenou. Samuel, porém, respondeu: Se é assim, por que ouço o balido de ovelhas e mugido de gado? Samuel respondeu: Eles os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e do gado para sacrificar a Deus, seu Deus. Nós, porém, destruímos completamente o restante. Então Samuel disse a Saul: Pare, eu vou dizer a você o que o Senhor me disse na noite passada. Respondeu Saul: Fala. Samuel falou: Você pode ser pequeno aos seus olhos, mas é a cabeça da tribo de Israel. Adonai ungiu como rei sobre todo Israel. Agora Adonai enviou você uma missão e lhe disse: Vá e destrua completamente os filisteus, aqueles pecadores. Continue guerreando contra eles até que tenha sido exterminado. Por que você fez o espólio em vez de dar atenção àquilo que o Senhor disse? Aos olhos do Senhor você fez o que era mal. Saul disse a Samuel: Eu dei atenção ao que o Senhor disse e levei a cabo a missão que o Senhor me enviou. Então trouxe o rei dos amalequitas e destruiu completamente. O povo, porém, tomou algo de espólio, o melhor das ovelhas e do gado, e partiu da parte da destruição para sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. O que percebemos aqui? Que Deus tinha dado uma ordem para Saul, para quando ele fosse enfrentar aquele povo, matasse todos os animais. Só que nos olhos do povo e de Saul, isso não era preciso. Não precisamos matar. Nós vamos enfrentar o povo na guerra, em vez de matar os animais, vamos levar para sacrificar os animais a Deus. Mas não foi isso que Deus pediu. Muitos cristãos, eles querem fazer a sua vontade do seu jeito, achando que isso é melhor, achando que isso é bom. Não, mas isso aqui vai agradar a Deus porque isso aqui é bom. E não é assim que funciona. Quantos cristãos, infelizmente, até mesmo sinceros, pessoas que querem seguir a Deus da maneira correta, estão sendo ensinados de maneira errada. Porque muitas vezes não conseguem compreender a Bíblia, porque muitas vezes não conseguem compreender os ensinamentos ou as doutrinas do próprio Deus para a nossa vida. E aqui vemos que isso aconteceu, que Deus ficou triste. E a parte mais incrível da história, vamos dizer assim, que Saul achava que estava fazendo a vontade de Deus. Deus falou: mata todos os animais. Ele levou os animais para sacrificar os animais que Deus mandou matar para não levar de espólio, e ele achou que estava obedecendo a Deus. E quantos cristãos hoje estão fazendo a mesma coisa? Acham que estão obedecendo a Deus, acham que estão servindo a Deus, mas não estão. Porque em vez de obedecer a palavra do Senhor, estão obedecendo o que eles acham que é correto, o que eles acham que deve ser seguido. Continuando.
Versículo 22. Samuel disse: O Senhor tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios, quanto obedecer o que ele diz? Certamente obedecer é melhor do que sacrificar, e atender às ordens é melhor do que a gordura de carneiros. Por que Deus está dizendo isso através de Samuel, a nossa vida hoje? Porque tem cristão que prefere sacrificar do que obedecer. Você quer ver um exemplo? Deus manda guardar a lei. Muitas pessoas pregam erroneamente que a lei foi abolida. Não sei de onde tiraram isso porque a Bíblia não diz, mas muitos cristãos pregam errado. E muitas pessoas, sem conhecimento, seguem esse ensinamento. Então, em vez de obedecer a Deus, por exemplo, a pessoa faz algo de errado porque não guarda a lei, porque não tem conhecimento da lei. Ah, eu vou cantar a noite toda para Deus. Eu vou fazer 20 dias de jejum para que Deus faça isso na minha vida. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Jesus já pagou o sacrifício. Jesus já pagou o preço por nós. Em Hebreus, capítulo 8, 9, fala que o sacrifício de Jesus foi único. E que é o único sacrifício para perdoar pecado é o de Jesus. Existem pessoas que caminham não sei quantos quilômetros para sacrifício. Às vezes de joelho. Às vezes coisas assim são lindas de se ver. Sim, linda, comove a gente. Mas biblicamente não precisa. Você quer agradecer a Deus? Agradeça a Deus contando a todas as bênçãos que Ele tem lhe dado. Agradeça a Deus contando tudo de bom que o Senhor tem feito para a sua vida, para a sua família. E infelizmente, muitos cristãos, dependentes da congregação em que ele está, ele não consegue compreender esse versículo. Deus não quer seu sacrifício. Deus ele quer a sua obediência. O sacrifício já foi feito por Jesus. E agora vem a pergunta. Então, qual é o nosso sacrifício hoje? Obedecer a palavra de Deus. Vamos continuar. Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, dão o dízimo da hortelã, do entre e do cominho, mas têm negligenciado as questões mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Estas são as coisas para as quais vocês devem dar atenção, sem negligenciar as outras. Olha só, Jesus está dizendo àquele povo da época, os líderes da época: vocês devolvem o dízimo? Grande coisa. Em outras palavras, é o que está escrito aqui: grande coisa. Vocês não estão obedecendo às principais coisas da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Para você ver, eles devolviam o dízimo, mas não eram fiéis. Por quê? No caráter, nas ações. Eles não eram. Eram pessoas mentirosas, pessoas que enganavam umas às outras, pessoas que queriam tomar o lugar de uma das outras. E ele coloca aqui mais: justiça. Eles não eram justos. Eles não conheciam essa palavra. O que é um justo? Uma pessoa íntegra e correta na sua maneira de viver. E aqui também diz que eles não tinham misericórdia. Eles não perdoavam as pessoas. Eles não compreendiam as pessoas. Eles não tinham empatia. E quantos cristãos hoje estão fazendo a mesma coisa? Eles só seguem uma parte da ordenança de Deus e a outra parte não está nem um pouco preocupado. Não está preocupado. E infelizmente, tudo isso é um reflexo também do que acontece hoje. Abrindo em Oséias capítulo 6, versículo 6 diz assim: Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que ofertas queimadas. Como é que eu vou ser misericordioso? Quando eu conhecer a Deus. Conhecer a Deus representa que eu tenha misericórdia. Conhecer a Deus representa que eu tenha amor, que eu tenha justiça, que eu seja fiel, que eu seja misericordioso e que eu obedeça. A principal característica do povo de Deus é a obediência. Obediência a Deus, obediência àquilo que Ele pede para obedecer e não que o homem inventa. Muitos cristãos sinceros, dependentes da congregação, eles querem obedecer a Deus, mas não sabem como. E muitas vezes, infelizmente, eles obedecem a regras que Deus não criou. E acham que, infelizmente, estão obedecendo a Deus. Vamos compreender como conhecer a Deus e como obedecê-lo? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna.
conhecer o Pai por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem o Pai enviou. Agora vem a questão: como é que eu conheço a Jesus? Como é que eu sei que eu conheço a Deus? A Bíblia fala sobre isso? Ela fala. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4 diz assim: Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Ora, aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E agora? Você quer conhecer a Deus? Quer aprender a obedecer em vez de sacrificar? Guarde a lei. Guarde a lei que se encontra descrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17. E assim também Apocalipse 22, 14 diz assim: Bem-aventurado aqueles que guardam sua mitzvot e têm o direito de comer da árvore da vida e entrar pelos portões da cidade. O que é mitzvot? Guardar suas leis. Só vai entrar no céu quem viveu o caráter de Deus. A lei de Deus é o seu caráter. A lei de Deus é aquilo que mostra que Ele é o Pai, que Ele é o Todo-Poderoso. Jesus guardou a lei em Mateus 5,17. Não penseis que vim abolir a lei os profetas. Eu vim cumprir, eu vim obedecer. Então Jesus nos deu o exemplo de obedecer a lei e a Bíblia diz que a obediência à lei faz parte da vida dos salvos. Então o sacrifício que temos que fazer hoje é guardar a lei. O sacrifício que temos que fazer hoje é obedecer à lei e abrir mão de tudo aquilo que não é da vontade de Deus na nossa vida. Então que Deus possa ter nos abençoado, que Deus possa ter nos ensinado um pouquinho mais sobre a sua palavra e que possamos todos os dias abrir a palavra e compreender ainda mais como Deus deseja ser adorado. Então que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.